história de Elias. Se parece com a história de Elias. Quanto mais ficava difícil, mais ele obedecia. Se parece com a história de Elias. Se parece com a história de Elias. Se parece com a história de Elias. Quanto mais ficava difícil, mais ele obedecia. Um dia então estava na minha casa um pouco desanimada no meio da confusão, como Elias no meio daquele povo precisando de renovo. Acredite, meu irmão, quando Deus disse: olha, te levanta agora, te põe de pé nessa hora, tem alguém pra ajudar. Ana e Neuza precisa da tua ajuda. A história é quem mudo, te levanta e vai lá. Se parece com a história de Elias. Se parece com a história de Elias. Se parece com a história de Elias. Quanto mais ficava difícil, mais ele obedecia. Se parece com a história de Elias. Se parece com a história de Elias. Se parece com a história de Elias. Quanto mais ficava difícil, mais ele obedecia. Elias estava ali naquela caverna esperando uma resposta quando Deus assim falou: levanta agora e vá lá naquela viúva. A história é o rei mudo, ela vai te ajudar. Elias então submiu-se obediente, um servo de Deus temente, servo honrado do Senhor. Foi até ela pensando ser ajudado. A história foi mudada, Elias quem ajudou. Se parece com a história de Elias. Se parece com a história de Elias. Se parece com a história de Elias. Quanto mais ficava difícil, mais ele obedecia. Se parece com a história de Elias. Se parece com a história de Elias. Se parece com a história de Elias. Quanto mais ficava difícil, mais ele obedecia. Obedecendo o mandado do Senhor, fui até aquele pastor que se chama Ariston. Ali cheguei naquela igreja e fui olhando, estava observando o que Deus ali falou. Ali cheguei pra ajudar aquelas guerreiras, como Deus tinha ordenado, a história reverteu. Ana e Neuza precisava de ajuda. A história é Deus quem muda, Neuza quem ajudou eu. Se parece com a história de Elias. Se parece com a história de Elias. Se parece com a história de Elias. Quanto mais ficava difícil, mais ele obedecia. Se parece com a história de Elias. Se parece com a história de Elias. Se parece com a história de Elias. Quanto mais ficava difícil, mais ele obedecia. A tua vida pode estar toda enrolada, não importa o teu estado que você se encontra. Eu só te digo, te põe de pé nessa hora. Ele muda a tua história, ele está lá do alto. Não tem gigante, não tem muralhas que aguentam um servo de Deus temente. É só mesmo obedecer. É Jesus Cristo quem te fala nessa hora. Ele muda a tua história hoje mesmo pra você. Se parece com a história de Elias. Se parece com a história de Elias. Se parece com a história de Elias. Quanto mais ficava difícil, mais ele obedecia. Se parece com a história de Elias. Se parece com a história de Elias. Se parece com a história de Elias. Quanto mais ficava difícil, mais ele obedecia. Se parece com a história de Elias. Se parece com a história de Elias. Se parece com a história de Elias. Quanto mais ficava difícil, mais ele obedecia. Se parece com a história de Elias. Se parece com a história de Elias. Se parece com a história de Elias. Quanto mais ficava difícil, mais ele obedecia.